Para plotar um gráfico 3D de superfície, o jeito mais simples de se fazer isso é dessa forma, como está aparecendo na tela agora. Então, na direita, nós temos o nosso gráfico 3D, que é um gráfico com senos e cossenos na sua superfície. E aqui na esquerda nós temos o código. Então, primeiramente, a gente está importando o Matplotlib como PLT e o NumPy como NP. Aqui nas coordenadas do gráfico, eu estou criando uma variável x e y, que são basicamente listas de -5 a 5, com espaçamento de 0,25 cada item. E na linha 7, eu estou criando uma matriz com esse mesh grid, que é basicamente assim, vamos dizer, um grid entre a variável x e y. Então vai ter uma malha ali com pontos com x e y. E pegando esses valores de x e y na linha 8, eu estou criando a altura, que é o z do nosso gráfico. Na linha 10, eu estou criando os objetos figura e eixo dos subplots, com o subplot keyword como projection 3D, que é um jeito da gente conseguir manipular o gráfico em 3D aqui na nossa direita, e também dele entender que isso é um gráfico 3D. E na linha 12, eu estou basicamente chamando a função plotSurface para conseguir plotar essa superfície do nosso gráfico. E na linha 14, claro, a gente precisa chamar o PLT.show para o gráfico ser apresentado na nossa tela. No nosso exemplo 2, a gente tem aqui basicamente o gráfico que a gente tinha no exemplo 1, só que agora a gente adicionou uma paleta de cor diferente para o nosso gráfico. Então, como é que essa paleta de cores funciona? Essa paleta de cores é passada por um parâmetro na nossa função plotSurface chamada CMap, que seria basicamente Color Map. Então, a gente tem no Matplotlib esses exemplos de Color Maps já pré-definidos. E aqui eu peguei o Color Map Blues. Existem outros Color Maps que estão aqui na linha 13, que eu deixei já destacados. Então você pode escolher qual Color Map é melhor para o seu gráfico com esses exemplos, mas vocês também podem procurar na documentação e achar uma outra referência de cores que agrade mais a vocês. Aqui no gráfico eu passei mais um parâmetro, que é esse vmin, que é basicamente o valor mínimo para essa paleta de cores. É como se a gente estivesse normalizando essa paleta de cores para poder ser utilizada. Então, gravem bem aqui como é que está o gráfico. Aqui na parte de baixo ele está um azul não tão claro como vai aparecer no próximo exemplo. Então eu vou remover esse parâmetro vmin e a gente vai ver aqui o que muda no gráfico. Então salvo e rodando o gráfico novamente, a gente consegue ver aqui que a parte inferior do gráfico ficou muito mais clara do que estava antes. Isso pode atrapalhar a visualização, já que o fundo é branco também, então aquele parâmetro vmin ajuda a facilitar a visualização dos pontos mínimos do gráfico, que no meu exemplo seria o branco. Só rodei aqui mais uma vez para a gente conseguir ver mais uma vez o quão claro estava esses mínimos anteriormente, que já são pontos mínimos mais escuros, mas ainda assim com um gradiente que é possível ver o mínimo como mais claro e o máximo como mais escuro. E essa é uma forma de mudar o color map do gráfico. O exemplo 3 é muito legal porque a gente consegue colocar agora os labels dos eixos do nosso gráfico. Então aqui a gente tem o eixo X na parte de baixo inferior à esquerda. Nós temos o label do eixo Y na parte inferior direita do gráfico. E na altura do nosso gráfico nós temos aqui o label do eixo Z do nosso gráfico. Isso pode ser muito importante para vocês, caso vocês queiram fazer uma rotação no gráfico e queiram ainda identificar o eixo do gráfico de vocês. Vocês conseguem colocar, por exemplo, eixo Y agora está do lado esquerdo e eixo X está no lado direito. E isso acontece graças à linha 15 a 17 do nosso código aqui da esquerda. Então nós temos o eixo.setLabel, que existe o setLabel para X, no qual tem o setLabel para setXLabel, setYLabel e setZLabel para cada eixo do nosso gráfico.
Nesse tipo de gráfico, ainda existe a possibilidade de mudar a cor das interseções do nosso gráfico, que foram criadas ali na linha 8 do nosso código. Então, esse Mesh Grid seria essa linha vermelha que está aparecendo no gráfico agora. Então, se você quiser destacar isso no gráfico que você está criando, existe esse parâmetro chamado Color, que você pode passar uma cor em string, como eu passei aqui, o nome da cor, Red, ou você pode passar um valor RGB ou RGBA para essas linhas que serão marcadas no gráfico. Então, como existe essa possibilidade, eu estou passando aqui no tutorial para vocês, e essa é uma forma de fazer isso. No nosso próximo exemplo, eu estou passando mais um jeito de passar essa paleta de cores para o gráfico. Então, aqui é bem parecido com o que a gente viu anteriormente, mas agora, na linha 11 e 12 do nosso código, existe uma normalização que está acontecendo ali na linha 11, que vai ver o ponto mínimo e máximo do gráfico, e vendo esses dois pontos vai acontecer uma normalização que vai ser registrada nessa variável norm, que vai ser passada como parâmetro na nossa linha 12 do nosso código. E o que esse norm faz? Então esse norm agora, se a gente olhar na linha 12 do nosso código, nós temos o color map viridis, que vai receber essa normalização, e como parâmetro dessa normalização é o eixo Z. Então ele está recebendo um range, onde ele vai aplicar essa paleta de cor viridis, e vai salvar na variável colors. Então, do ponto mínimo do eixo Z até o ponto máximo do eixo Z, vai ser aplicada essa paleta de cores. E o parâmetro que faz o recebimento dessas cores é o parâmetro da linha 16, chamado FaceColors, e vai fazer a pintura do valor desse color map. No eixo Z pode parecer que não mudou muito, porque a gente já viu um exemplo desse, mas o próximo exemplo mostra isso acontecendo no eixo X. Então aqui no próximo exemplo, é basicamente o código do exemplo anterior, só que agora a normalização que está sendo aplicada na linha 11 e 12 estão acontecendo no eixo X. Então a paleta de cor está sendo aplicada desde o ponto mínimo ao ponto máximo do eixo X. E a gente consegue ver a paleta de cor agora sendo aplicada nesse sentido. E se você quiser destacar dessa forma a paleta de cor no gráfico de vocês, saibam que existe essa possibilidade. Também é possível aplicar no eixo Y e também, como nós vimos no exemplo anterior, no eixo Z. E se vocês quiserem ainda, é possível inverter essa paleta de cores, alternando aqui o valor mínimo e máximo da linha 11. Bom pessoal, para esse vídeo era isso. Muito obrigado e até mais.